Hoje eu quero conversar com você que já tem um hábito da cocriação, da física quântica na vida, que já entende essa parada de expansão da consciência e que sabe fazer cocriações deliberadas, ou que pelo menos acredita nisso. Quando eu comecei o meu processo de expansão da consciência, eu entendi muita coisa e eu comecei a fazer várias cocriações. Então, eu consegui cocriar um namorado, que pra mim era algo muito importante. Eu consegui cocriar essa casa que eu moro hoje, que foi fruto de uma cocriação, assim, foi muito legal. Eu coloquei tintim por tintim do que eu queria na casa, quanto que eu queria pagar, quantas vagas na garagem. E o local, que foi o mais importante. Essa casa veio do jeitinho que eu escrevi e sonhei. Eu já cocriei viagens, eu já cocriei dinheiro de emergência, porque tava precisando, enfim. E o meu processo com a cocriação foi um processo muito, digamos que fácil, entre aspas. Eu sentia que eu fazia isso de uma forma que eu não precisava colocar muito esforço ali, que o negócio ia de uma forma fácil. Não tô falando que, nossa, fiquei milionária. Não, mas eu tava no processo ali, né, subindo degraus. E de mais ou menos uns 2 anos pra cá, eu senti que eu perdi essa habilidade de fazer cocriações. E eu comecei a fazer algumas reflexões agora, depois dessa quarta onda, né? Na verdade agora eu já tô na minha quinta onda. Eu comecei a fazer algumas reflexões do porquê que eu sabia fazer cocriações e que as minhas cocriações, elas eram rápidas, fáceis de serem cocriadas. E por que eu perdi essa habilidade? O que foi que aconteceu? E eu me liguei no meio do caminho que eu passei a teorizar muito as coisas que eu sabia. Então, tudo estava muito fácil na minha cabeça, tudo estava muito teórico, e eu fui perdendo a habilidade de colocar em prática as coisas que eu sabia que eram importantes para a cocriação. Então, assim, a gente sabe que na teoria, o que é importante? Você visualizar, é importante você saber o que você quer, desejar, é importante você colocar em escrita, porque é um processo, como se você tirasse do mundo das ideias, tirasse do mental e trouxesse pra parte física, pra parte material, já o seu sonho. Só que eu comecei a me esquecer que no meio desse caminho existe algo que é muito mais importante do que todas essas coisas, que é sentir alegria. E vai passando o tempo, eu comecei a perceber que isso não aconteceu só comigo, acontece com muitas outras pessoas que têm o hábito de praticar física quântica deliberadamente, porque todo mundo pratica física quântica, todo mundo pratica a lei da atração, concordando ou não, entendendo o que tá fazendo ou não. Mas a prática disso, deliberada, quando você quer mesmo, você tem a devida intenção de fazer aquela cocriação, de criar, você sente aquela angústia porque você sabe na teoria o que é que você precisa fazer e na prática não acontece. Esse é um primeiro passo para as coisas começarem a dar errado. E eu tenho conversado, né, com bastante gente que sabe muita coisa em teoria e que acaba se esquecendo de praticar a alegria, praticar o amor. E é legal porque quando eu pedi a minha quarta onda e comecei a fazer alguns desbloqueios, eu comecei a atrair muitas pessoas que viviam e vivem essa mesma situação. Eu comecei a atrair, porque eu sou personal trainer de formação, então eu atuo como personal trainer, e no meu dia a dia eu converso com muitas pessoas, então eu vou sabendo de várias histórias. Eu posto algumas coisas lá no meu Instagram, pra quem não me segue ainda, Bruna Palmieri, com 2 Is. E eu converso com muita gente lá no Instagram. E muitas pessoas vêm me relatar algumas coisas, vêm compartilhar algumas histórias comigo, porque vem, né, que eu sou personal, que eu tô todo dia ali fazendo movimentações no Instagram pra vir mais pro online.
E muitas pessoas acabam vindo conversar comigo, sentem essa intimidade porque parece que estão vivendo a mesma coisa. E eu comecei a perceber que isso, se você não vigia, acaba se tornando um padrão. Se torna um padrão porque você sabe na teoria, você compreende como funciona de tantos livros que você já leu, de tantos vídeos que você já viu, tantas palestras que você já assistiu. Só que você esquece de praticar a centelha divina. Então eu percebi que isso foi acontecendo comigo. Por quê? Porque eu tava muito conectada com todas as energias de reclamação. Energia de cansaço, energia de preguiça. E fui me esquecendo de como eu tinha que me sentir para fazer as cocriações. Porque no começo, quando eu tinha a habilidade de fazer todas essas cocriações, tudo isso aqui, como eu falei há um tempo atrás, cara, eu vivi uma coisa tão linda, tão legal, que quando eu paro pra lembrar, é muito parecido com o que eu tenho sentido agora, porque agora eu tenho deixado de fato a onda entrar. E a onda, como o professor fala, a onda da ressonância harmônica, é o poder de Deus em você, é o amor de Deus em você. E às vezes a gente se esquece disso. É louco, né? Porque, teoricamente, a gente medita, teoricamente a gente faz tudo que a gente precisa fazer pra se manter firme, se manter no eixo, mas mesmo assim, um pensamento leva a outro, que leva a outro, e quando a gente menos espera, a gente caiu num poço de dor, um poço de lamentação, um poço de reclamação, e a gente não tem noção disso. É difícil a gente conseguir pegar, às vezes, no ar o que tá acontecendo, né? Por mais que exista todo esse autoconhecimento, eu nunca parei de meditar, eu sempre me esforço pra, cara, tá conectadaça, assim. Então, estudo, tô sempre ali, me esforçando pra me observar. E mesmo assim, muitos momentos a gente acaba se perdendo. E eu percebi que o meu ponto de perda foi quando eu me enfiei nessa dor do cansaço. Então, assim, por mais que eu trabalhe muito mesmo, essa dor do cansaço me tirou do meu eixo, me tirou de mim, da minha centelha. O que que é a centelha? A centelha é um ponto de Deus em você. E aí, às vezes, a gente se esquece de tudo e começa a fazer as coisas pelo ego. E aí, o ego, ó, rala. O ego, quando a gente faz as coisas pelo ego, a gente tem que ralar muito. Por quê? Porque o ego faz força. O ego faz muita força para as coisas acontecerem. Então, é como se a gente tivesse que trabalhar demais. E aí, eu acabei começando a estudar agora alquimia. E vários vídeos do professor, aqueles vídeos que são pagos. E o professor falou uma frase que entrou muito no meu coração, que é: você tem duas escolhas, ou você trabalha pela centelha, ou você trabalha pelo ego, se você quiser ter sucesso, se você quiser ter felicidade, se você quiser ter acesso financeiro. Ou você trabalha pela centelha, ou você trabalha pelo ego. Ou seja, das duas formas você vai ter que trabalhar. Então, quando eu comecei a entender isso, parece que foi se abrindo um portal, que eu consegui compreender onde é que eu estava errando, onde era que eu estava errando. E ele fala que a escolha de trabalhar pelo ego, você vai trabalhar muito, só que você vai ser o último a levantar da mesa. Então, tá todo mundo trabalhando, um vai embora, outro vai embora, você vai ser o último a levantar da mesa. Só vai terminar, só vai levantar da mesa quando o trabalho terminar. Esse é o trabalho pelo ego. Quando você vai dar ali o seu melhor, você vai correr para trabalhar, você vai pôr esforço. E a parte da centelha, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia. Só que você escolhe trabalhar pela luz, para a luz e no amor. Isso me tocou de uma forma que eu comecei a compreender que, de fato, a gente às vezes quer ficar numa zona de conforto, não quer trabalhar. Eu já trabalho muito, então dentro da minha cabeça eu fiquei, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar mais?
Como eu vou trabalhar 24 horas por dia? Aí eu entendi que eu estava trabalhando pelo ego, que eu estou ainda fazendo força pra trabalhar, porque eu trabalho muitas horas. Só que eu preciso começar a entender esse trabalho aqui, que é o trabalho do amor pela luz, que é também onde você trabalha 24 horas por dia, só que não sofre. Não cai nesse ponto de lamentação, de dor, de cansaço e de exaustão. E isso fez assim, bugou minha mente, porque eu pensei, cara, real, eu tô fazendo esforço e eu tô ganhando grana, só que eu tô tendo que empurrar demais as coisas. Então por isso que eu tô ficando sem energia no final das contas. E eu comecei a fazer essa troca e colocar amor nisso, e pondo amor e pondo luz. Fazer o meu trabalho por amor e ajudar. Então o professor sempre fala ajudar, trabalhar e estudar. Então esse é o ponto. Não tem pra onde correr. Nessa dimensão, nesse planeta que a gente vive, é trabalhar. E o professor fala uma frase que eu achei incrível. Se você tá trabalhando pelo ego, é como se você estivesse no seringuete. E aí ele fala, você já viu leoa no seringuete ter descanso? Você já viu leoa no seringuete pensar, vou tirar umas férias aqui? E aí ele conta, o nível de glicogênio, de glicose dessa leoa vai baixar. E aí depois, se ela tirar umas férias, quando o nível de glicose dela estiver baixo e ela estiver na máxima fome dela, ela só tem direito a um bote. Ela só tem direito a uma caça e um bote. Se ela errar aquilo, já era. Ela tá com uns estoques de glicose tão baixos que ela não vai conseguir dar uma segunda carreira pra dar o bote. Então ela só tem uma chance, ela não vai poder errar. Então é melhor que essa leoa não tire férias, não descanse e vá dando pequenos botes. Indo. E não deixar pra quando o negócio estiver no talo e aí ela falar, agora eu vou agir. Então eu comecei a ter essa compreensão de que nesse planeta que a gente vive, não vai ter como ter zona de conforto. Porque se você estiver dentro da sua zona de conforto, assim como eu tava, o universo vai começar a colocar coisas pra você evoluir. Se não é a falta de grana, vai ser uma doença. Se não é a doença, é uma dificuldade. Às vezes, uma dificuldade para alguma coisa que você quer muito, uma dificuldade para você realizar um sonho. Alguma coisa, a vida vai começar a te chamar. Vem, se movimenta. E isso é até assunto para um outro vídeo que eu quero fazer também, falando sobre como o universo sempre vai achar uma forma de fazer você se mexer. Então isso é um papo para um outro vídeo que eu quero fazer também, bem extenso, bem longo, porque certos assuntos são tão fortes e tão incríveis de lidar que não dá para ser raso, não dá pra gente colocar aqui em algumas palavras. Mas no final das contas, o que eu acho que pra mim foi o ponto-chave de compreensão. Não tem como viver na zona de conforto. Então não vai fazer a ressonância achando que você vai poder parar de trabalhar e ficar tranquilo, porque de alguma forma você vai trabalhar. Ou vai ser pelo ego, onde você vai ser o último a levantar da sua cadeira, enquanto não acabar o último relatório, você não vai parar, ou vai ser aqui pelo ego fazendo esforço, ou vai ser aqui pelo amor, pela luz, sem esforço, só pondo amor, só pondo luz, sem esforço. E aí o professor fala muito sobre taoísmo, que é essa teoria, né, que Lao Tse criou sobre o fazer as coisas, mas sem por força. Então é o soltar, é a ação pela não ação, o Tao, que é isso aqui que eu tô falando pra vocês, que é uma arte, que é difícil compreender até certo ponto, né? O professor conta sobre um cara, um empresário, que teve que ler o livro do Tao Te Ching, por 8 vezes, até ele conseguir compreender.
que ele tinha que soltar. E o que era o soltar, no caso dele? Era vender as mansões, porque ele não estava aguentando pagar as mansões, ele estava falindo, as coisas estavam virando uma bola de neve. E ele teve que ler, esse empresário teve que ler 8 vezes o livro para poder compreender. O que era soltar? Soltar, no caso dele, era desistir, vender as mansões. E aí as coisas começaram a ficar melhor. E aí, por conta disso, ele pôde viver uma vida diferente da que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele estava muito apegado e não queria soltar, porque é como se ele estivesse desistindo. Só que desistir do seu sonho parece algo contraditório e até um pouco difícil de falar sobre isso, né? Mas desistir do seu sonho na sua cabeça, às vezes é uma coisa importante. E quando eu entendi o que era desistir do meu sonho, o que era soltar, principalmente na parte de relacionamento, que era onde eu tinha um maior apego, porque eu queria muito namorar, a ideia de namorar, de casar, pra mim era algo que eu me obrigava a fazer. Então, quando eu desisti disso e comecei a compreender de que tudo bem eu morar sozinha, tudo bem eu viver uma vida sozinha, quando eu soltei essa ideia de esforço, quando eu soltei a ideia de que eu me obrigava a viver um relacionamento, o meu relacionamento aconteceu. Foi incrível, foi incrível. Então, assim, isso é o soltar. E a gente nunca pode esquecer que, primeiro, para a cocriação deliberada, soltar é muito importante. Ter alegria divina é outro ponto extremamente importante. Então, se você gostou, se você entendeu o que eu tô querendo dizer, curte esse vídeo, compartilha. E compartilha com mais pessoas que você sabe que pode ajudar. Compartilha com outras pessoas que compreendem física quântica, compreendem a cocriação, mas estão emperradas, assim como eu já estive e tô voltando a movimentar por conta de tudo isso que eu tô entendendo. E tô compartilhando com vocês para que vocês só errem os seus erros e não errem coisas que eu errei, se eu puder ajudar, né? E se for esse também o seu caminho. Então, gostaria muito de ter compreendido, ter tido essas compreensões antes. E compartilha, ajuda, vamos ajudar. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar nesse momento, melhor, porque eu sei que a ressonância acaba sendo um mistério. E o que eu puder ajudar vocês a passarem por esse mistério de uma forma mais leve, mais branda, com certeza eu vou ajudar. Então contem comigo, tá bom? Gente, muito obrigada. Se inscreve no canal e tchau!